Bom, nessa terceira parte a gente vai falar sobre os contatos com os portugueses. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o histórico de conquistas portuguesas, né? Em 1415, os portugueses eles conquistam a cidade de Ceuta, né? A região ali de Ceuta, né? Que era governada por povos islâmicos. E Ceuta era uma cidade bastante importante. Os portugueses, inclusive, eles ficaram surpresos de haver uma cidade na África bastante urbanizada, com calçadas, ruas com calçadas com pedras, um forte comércio, né? Então chegavam a supor que Celta era muito mais urbanizada e comercialmente avançada do que Lisboa, que era a capital do Império Português. Bom, então, e posteriormente, em 1419, os portugueses conquistam ali a Ilha da Madeira, que fica a oeste no Oceano Atlântico, e a Ilha dos Açores, em 1427. Em 1444, eles conquistam a ilha de Cabo Verde e posteriormente também conquistam a região ali de Moçambique e do Zimbábue, mais ali na costa índica da África. Bom, a gente vai ver o mapa aqui só para ficar essa ideia ficar mais clara sobre isso. Bom, então nós temos aqui o mapa da África, né? Então essa região aqui nós temos o Oceano Atlântico, né? Então a gente chama de costa atlântica, né? Então aqui nós temos a região do Zimbábue, por aqui também nós temos a região de Moçambique, que os portugueses conquistaram também no século XV, né? Então nós temos por aqui Celta, e mais aqui a oeste do Atlântico, e no Oceano Atlântico os portugueses conquistaram a Ilha da Madeira, dos Açores, ok? Só para ficar claro. E desse lado aqui nós temos o Oceano Índico, né? Ou seja, o oceano, a costa índica, né, do continente africano. Bom, estabelecido essa ideia aqui geográfica do continente africano, então, ao conquistar esses povos, né, essas terras, os portugueses eles criaram feitorias. O que são feitorias? Feitorias são entrepostos comerciais, como se fossem portos, em que há um comércio, né, em que se recebe mercadorias e você importa mercadoria e exporta mercadorias, né? Então há um comércio bastante pujante dentro dessas feitorias. Essas feitorias eram feitas por alguns motivos, né? Por exemplo, para facilitar esse comércio, para oferecer segurança. Então, como os portugueses eram um povo bastante afeto à navegação, à conquista de outros povos pelos mares, então eles faziam grandes viagens marítimas. Então eles precisavam parar em algumas feitorias para reabastecer os seus navios, né, com água potável, com alimentos, fazer alguns reparos nos navios que foram danificados por meio de tempestades e tal. Então, essas feitorias eram feitas com esse argumento, né, de oferecer segurança para eles descansarem, para reabastecer os navios e também para comercializar com os povos nativos, né? E ao conquistar esses povos, os portugueses descreviam esses povos, né, para o seu soberano, para o rei de Portugal e pela elite nobre portuguesa. Nessas descrições, eles sempre falavam que os povos africanos eram povos homogêneos, ou seja, eram iguais. E a gente sabe que isso não é uma verdade, isso é um equívoco, né? Que os povos africanos eles são diversos, têm várias etnias, várias culturas, várias histórias, vários tipos de espiritualidade. No entanto, os portugueses descreviam os nativos, os africanos, como um povo igual, assim, e homogêneo, né? E a gente sabe que os povos africanos são um povo heterogêneo, diverso. E essa diversidade é a riqueza, né, desse continente, desse povo. Essa diversidade ela não era só no aspecto humano, era no aspecto cultural, no aspecto climático também, como nós estudamos como nós vimos, né, em conteúdos anteriores. Bom, feito essa informação, então os portugueses conquistaram essas terras dessa forma, com o objetivo cada vez mais de chegar às Índias, né?
Então, os portugueses eles começaram conquistas na costa atlântica, né? Eles conseguiram, em 1488, com Bartolomeu Dias, atravessar o Cabo das Tormentas, né? Que era um local assim que causava bastante temor aos portugueses e aos navegantes de modo geral. Havia muitas tempestades ali. No entanto, em 1488, Bartolomeu Dias consegue atravessar o Cabo das Tormentas, e ao conseguir atravessar esse cabo, esse Cabo das Tormentas, ele é renomeado por Cabo da Boa Esperança, né? Porque agora se consegue atravessá-lo. E por meio disso, os portugueses chegaram à costa Índica, né? O outro lado da África, e posteriormente chegaram, né, às Índias, né? Que é o objetivo final dos portugueses. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre a escravidão, como que era o processo de escravidão. Então, eu separei aqui 3 tópicos para a gente entender como que foi esse processo, né? Então, existia escravidão entre os africanos, entre os povos africanos, né? E como eu falei anteriormente, essa escravidão entre os povos africanos, ela era a exceção, não era a regra, tá? Então, ela ocorria por 3 motivos principais, né? Por dívida, então você contraiu uma dívida com um povo e não consegue pagá-la, então você pode ser condenado a ser escravo. Quando você cometeu algum crime, você pode ser condenado a ser escravo. E também, além de ser por crime, por dívida, você poderia ser prisioneiro de guerra. Então, se uma tribo africana guerreou com outra tribo, esses prisioneiros eram condenados à escravidão. Só que essa escravidão, como eu já informei a vocês, era a exceção. E muitas vezes esses escravos eles eram inseridos, né, dentro da sociedade ao qual os tinha submetido, né? Os islâmicos eles também começaram com um processo de escravização de povos, não só africanos, até europeus, mas em sua grande maioria africanos. Os islâmicos eles acreditavam que todo aquele que não é islâmico, todo aquele que é infiel, ou seja, e infiel para ele é quem não acreditava no Islã, no Deus Alá e tal. Segundo eles, qualquer um que não acreditasse no Islã, ou seja, que fosse infiel, deveria ser escravo, né? Deveria ser escravo. Esse ideal deles não tem nada a ver com cor de pele, tem a ver com crença religiosa, né? A escravidão dos africanos, a escravidão dos africanos entre os africanos também não tinha a ver com pele, como eu falei anteriormente, tinha a ver por dívida, tinha a ver por guerra e tinha a ver por crime. A dos islâmicos também não tinha a ver por questão de pele, era por questão de crença religiosa, tá? Então, só que a escravidão ela ganha uma nova dimensão com os portugueses, porque aí os portugueses eles argumentam que por serem brancos e por serem cristãos, eles são superiores aos negros, né? Por questão de cor de pele também, você entendeu? E por questão de crença religiosa. Então, eles começam... O motivo dessa escravização é por preconceito religioso, preconceito racial e preconceito histórico, preconceito cultural, né? O que não ocorria nos outros tipos de escravidão. E a escravidão com os portugueses, ela se tornou regra, diferente dos outros 2 tipos que eram exceções nas sociedades, tanto africanas quanto islâmicas. Com os portugueses, a escravidão se tornou a base de produção, né, das colônias portuguesas. Então, isso foi um fator bastante importante que é preciso que a gente saiba. Então, e aí, os portugueses, né, empreenderam assim uma opressão muito forte a esses africanos. Os africanos, por exemplo, a gente estudou um pouco anteriormente sobre o Reino do Congo, que esse Reino do Congo ele era formado pelos povos bantus, né? E esses povos foram trazidos ao Brasil, né? Foram trazidos à força ao Brasil, foram escravizados ao Brasil. Em sua maioria foram daquele reino, né? Que é do Reino do Congo, que eram os povos bantus, né? Então, tem esse processo que a gente tem que entender sobre a escravidão, né? Sobre a escravidão. Então, lembrando aqui que a palavra escravo, a escravidão foi um processo que sempre existiu na humanidade, e esse termo escravos vem da palavra eslavo, né? Os eslavos que eram considerados eslavos, que era a região ali da Europa. Então, e aí esse termo se tornou bastante forte ali com os portugueses, que é importante a gente saiba. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre o contato
dos portugueses o contato entre os africanos e a costa índica, né? E os portugueses. Então nós falamos um pouco anteriormente sobre a conquista dos portugueses na costa atlântica, né, a oeste, e a leste a gente vai falar um pouco aqui dos contatos dos portugueses com os africanos ali na costa índica, a leste. Então, como eu falei anteriormente, em 1488 Bartolomeu Dias ele conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, posteriormente renomeado como Cabo da Boa Esperança, e ao chegar ali eles conseguiram, né, atravessar ali, passar pela costa índica do continente africano, chegando ali à região do Zimbábue e a região de Moçambique, né? Como eu falei anteriormente também, eles construíram feitorias. Uma importante feitoria foi em Sofala, né? Que tinha aqueles objetivos que eu falei anteriormente, de segurança, de comércio e também de oferecer contato cultural, né? Porque através desse contato cultural que eles faziam, eles conseguiam remapear a região ali da África, né, aumentando o conhecimento cartográfico sobre o continente africano e assim facilitando as rotas comerciais, as rotas marítimas para se chegar às Índias. Bom, e aí a gente fala um pouco sobre a violência, né? Inicialmente, os povos africanos achavam que esse contato com os portugueses seria um contato de benefício mútuo, ou seja, de benefício para os dois lados. No entanto, ao perceberem que os portugueses estavam agindo de forma opressiva, tentando somente oprimir e, com ganância, extrair a riqueza desse povo, eles começaram a lutar, se rebelar contra essa opressão estrangeira, essa opressão dos portugueses. No entanto, os portugueses, como tinham um histórico militar muito mais avançado, os portugueses conquistaram esses povos à violência, com violência, e assim, né, dominando esses povos, né? E apesar dessa resistência desses povos, os portugueses conseguiram chegar às Índias lá em 1498, né, com alguns fatores importantes ao chegarem nessa costa índica. Então, um fator importante que a gente tem que estabelecer, em 1498 os portugueses chegam à costa, chegam ali à região das Índias com o Vasco da Gama. Vasco da Gama foi um personagem importante desse processo, porque através dele os portugueses chegaram ali à região das Índias, né? Uma região importante que os portugueses queriam conquistar para obter especiarias, temperos e outros fatores importantes que o Oriente comercializava e que tinham um alto valor ali dentro da Europa. Bom, aqui nós terminamos essa terceira parte. Qualquer dúvida, comente aí na região dos comentários. E até breve.